Olá, estudantes do sexto ano. Então vamos aqui para a aula de número 11 de História com o título Papel da Arqueologia na Construção da História. Então, o que é arqueologia, né, o nosso conteúdo, o papel do arqueólogo na construção da história, sítios arqueológicos e métodos e técnicas utilizadas pela arqueologia. Então, objetivos analisar o papel da arqueologia na construção dos saberes históricos, compreender a função dos sítios arqueológicos nas pesquisas históricas e identificar as principais técnicas utilizadas pela arqueologia. Então vamos lá, conhecendo o passado, né? Então você pode aí fazer uma breve análise, tem uma imagem de uma gaveta repleta de objetos. E aí, provavelmente, na sua casa, você pode encontrar vários objetos que podem lhe trazer perguntas, né? Quanto tempo que faz que aquele objeto está ali? Qual o sentimento que aquele objeto pode te trazer? Qual a sensação que você tem quando você encontra aquele objeto? E se ele não é seu, já faz tempo que ele está ali na sua casa, quem é o dono dele? Então, tudo isso é uma construção para você conhecer o passado. Então, o que é arqueologia? É a ciência que se dedica ao estudo dos vestígios materiais deixados por sociedades humanas no passado. Esses vestígios incluem artefatos, estruturas, restos humanos e outros elementos que fornecem informações sobre cultura, tecnologia, organização social e atividades das civilizações antigas. A arqueologia utiliza métodos de escavação e análise para interpretar e reconstruir aspectos da história humana, contribuindo para a compreensão da evolução das sociedades ao longo do tempo. Os profissionais que trabalham nessa área chamam-se arqueólogos. Então, as divisões que nós vamos ter da arqueologia, né? Nós temos a arqueologia pré-histórica, que concentra-se seus estudos em sociedades humanas que viveram antes do surgimento da escrita. Então, a gente tem que ressaltar aqui, né, que apesar desse termo ser muito utilizado, ele não reflete exatamente essas sociedades, porque a história já acontecia ali, como nós vimos em aulas anteriores, tá certo? A arqueologia histórica, então, concentra seus estudos nas sociedades que desenvolveram formas de escrita. Então, a pré-histórica antes da escrita, a histórica a partir da escrita. Ele vai analisar ali todos os contextos. A arqueologia clássica, ela dedica ao estudo das civilizações antigas, principalmente das sociedades gregos e romanas. E a arqueologia medieval, ela vai estudar ali dentro do período da Idade Média. Temos a arqueologia subaquática, que analisa sítios arqueológicos submersos, como naufrágios e antigas cidades submersas. Zooarqueologia, ela estuda restos de animais em sítios arqueológicos para entender as interações humanas com a fauna. A arqueologia digital faz uso de tecnologias digitais para documentação, análise e visualização de sítios arqueológicos históricos. Então a gente pode ver que o campo de estudo da arqueologia ele é gigantesco e dividido aí em várias ramificações. O que são sítios arqueológicos? É importantíssimo nós sabermos responder essas perguntas. Então, são locais onde encontramos vestígios da ocupação humana ao longo do tempo. Eles incluem, por exemplo, cidades antigas, locais de sepultamento, abrigo e habitação. Os sítios arqueológicos podem nos fornecer diversas informações sobre os seres humanos que habitaram esses locais. Então, aqui do lado, nós temos uma imagem, né, de Pompeia, que foi uma cidade do antigo Império Romano. Então, é interessante a gente poder já observar que sempre em história, principalmente no sexto ano, a gente vai estar tratando muito sobre esse período da antiguidade, e aí a gente tem um exemplo aqui para vocês nesta imagem. Também aqui, no Brasil, nós podemos destacar o sítio arqueológico encontrado no Parque da Serra da Capivara, no Piauí.
Nele podemos encontrar diversas pinturas rupestres, né, feitas em paredes, teto e outras superfícies criadas pelos primeiros habitantes daquela região. Então, lá na Serra da Capivara, no Piauí, nesse parque, a gente pode encontrar então essas pinturas rupestres. As técnicas utilizadas, né, na arqueologia, algumas delas aqui, a escavação arqueológica, que é a remoção controlada de camadas do solo para revelar estruturas e artefatos enterrados. Tem a quadrículas, onde os arqueólogos utilizam diversos instrumentos para esse trabalho, como pás, pincéis, espátulas, né, entre outros. É a datação por carbono 14, isso aqui é importante, tá? Método para determinar a idade de materiais orgânicos, como plantas e animais. Todos os seres vivos têm carbono em sua composição, incluindo um tipo chamado carbono 14. Ele é absorvido pelas plantas que servem de alimento para outros animais, incluindo os seres humanos. Quando um organismo morre, ele para de absorver carbono 14 e o que resta começa a se desintegrar. Assim, os cientistas calculam a saída de carbono 14, ou taxa de decaimento, para determinar há quanto tempo um organismo morreu. O limite para essa datação é de pouco mais de 50 mil anos. Para fósseis mais antigos, existem outras técnicas de medição. Então, por isso, olha que legal, é por isso que o arqueólogo ele consegue muitas vezes, depois do estudo que ele faz a aplicação aí, né, dessa ideia do carbono 14 e ele consegue identificar o período de vida daquilo que ele está examinando. Incrível, né? Análise estratigráfica é estudo das camadas do solo para entender a cronologia dos depósitos arqueológicos, tá? Quando eles foram depositados. Estudo de artefatos, análise detalhada de objetos feitos pelos seres humanos para entender sua função, origem e contexto cultural. Teledetecção ou sensoriamento remoto, uso de imagens feitas por satélites, drones, aviões, hoje muito usado, né? Entre outros, para mapear e identificar características arqueológicas na superfície. E a fotogrametria e modelagem 3D, que é a utilização de fotografia para criar modelos tridimensionais de sítios arqueológicos e artefatos. Então aqui a gente vai desvendar alguns mitos, vão ser feitas algumas perguntas aqui e em seguida as respostas. A primeira pergunta aqui é: os arqueólogos passam o tempo todo em escavações? Então a resposta é não. A escavação é apenas uma fase. Os arqueólogos passam boa parte do tempo estudando, analisando e escrevendo sobre os materiais encontrados. Os arqueólogos procuram muitos tesouros valiosos? A verdadeira riqueza está nas informações que os artefatos fornecem, sejam eles simples objetos de cerâmica, ossos, construções ou até mesmo objetos feitos com metais preciosos. Os arqueólogos trabalham sozinhos? Não. Eles trabalham com profissionais de diversas áreas. Os arqueólogos se parecem com os personagens do cinema e dos jogos digitais? Então o texto aqui vai explicar para vocês por que que não, né? E a última pergunta aqui, penúltima, né? Os artefatos encontrados são do arqueólogo? Não. Eles são parte do patrimônio cultural e geralmente são propriedades do local ou da comunidade onde foram descobertos. Então, o arqueólogo ele não é dono do que ele está encontrando. Última pergunta, o arqueólogo estudam os dinossauros? Não! Eles estudam os vestígios dos seres humanos. Os profissionais que estudam os dinossauros são os paleontólogos, tá certo? Então, na aula de hoje,
nós aprendemos o papel da arqueologia na construção dos saberes históricos, a função dos sítios arqueológicos nas pesquisas históricas e as principais técnicas utilizadas pela arqueologia. Essa foi a aula de número 11 de História do sexto ano, o papel da arqueologia na construção da história. Então, espero que tenham gostado. Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.